Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos aqui nesta noite mais uma vez juntos na presença do nosso Deus. Eu quero dar início a esse tempo lendo o Salmo de número 40, que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Diz a palavra: e muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados à mentira. Nós estamos aqui nesta noite porque nós confiamos no Senhor. Ele tirou a nossa vida da lama, do pecado espiritual, da morte, e colocou os nossos pés sobre Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Nós possamos viver sempre em razão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome nesta noite, porque o Senhor tem cuidado de nós. Por isso nós queremos viver para ti. O Senhor tirou os nossos pés de uma lama, da lama, e colocou os nossos pés sobre a rocha. Firmou os nossos passos, colocou nos nossos lábios um novo cântico. Por isso nós estamos aqui juntos na tua presença. Receba, Senhor, nesta noite a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Salmo 34. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Salmo de número 34. Eu e você somos convidados pelo salmista para provar desta bondade do Senhor. Mais um cântico e depois nós vamos orar, tá bom? Porque nossos dons e talentos são somente para servir ao Senhor.
tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Amém. Que Deus possa mesmo ver, que as pessoas possam ver a glória de Deus brilhar através da nossa vida. Aliás, São Jesus disse isso, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, dando continuidade a nosso tempo de oração, eu quero chamar vocês mais uma vez a atenção para vocês orarem por esses irmãos, tá bom? Orar pela Sandra Ramos, lá de Cachoeira, Itapemirim, orar pela Magnalda, aqui do bairro Caju, os seus filhos, netos, orar pela Vivian Pires, né? Uma senhora aqui também que está em tratamento oncológico, Dona Zozena, mãe do presbítero Ailton, orar pelo reverendo Jadson, da Igreja Presbiteriana do Recife, pela Andréia Barcelos na sua recuperação, presbítero Walter, Dona Odisseia, também orar por ela, Dona Zilma, tia do pastor Jorge, Cristiano José da Silva, um pedido de Daniele, Cristiano também está fazendo tratamento oncológico, José Luiz, pai do diácono Renato, também foi internado, diácono Antônio Luiz também está com um probleminha de pele no rosto, não está nem podendo sair doendo muito, aquela coisa de herpes, sabe? Ore por ele, né? Alice Salgado, orar por ela, e pelo Caio. Esses são os nomes que nós devemos interceder a Deus cada dia mais por eles, tá bom? Vamos cantar mais um cântico e depois eu vou orar pedindo a bênção de Deus sobre a vida deles. Irmãos, louvemos ao Senhor com o hino de número 351 do Inário Presbiteriano. Quero ouvi-las mais uma vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, sem poder anima, que alegres são, essas palavras de vida, que alegres são
essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não dá belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu nos chama. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Graças a Deus, as palavras de vida. Vamos orar nesse instante? Deixa eu colocar aqui meu fone aqui para eu poder ouvir direitinho. Vamos orar? Pai querido, queremos colocar diante do Senhor a vida desses irmãos, da Sandra, Senhor, lá em Cachoeira Itapemirim, que o Senhor possa guardar a tua serva, da Magnalda. Pedimos a tua bênção sobre ela, sobre seus filhos, da Viviane, da dona Zozena, do reverendo Jadson, ó Deus. Oramos por ele, oramos, ó Deus, pela Andréia, sua recuperação, pelo presbítero Walter, que o Senhor continue abençoando o teu servo nos seus tratamentos. Oramos pelo presbítero Walter, pela irmã Odisseia, pela minha tia, dona Zilma, clamamos ao Senhor por ela, pelo Cristiano, pelo José Luiz. Oramos pelo diácono Antônio, pedimos ao Senhor pela vida da Alice, do Caio, que a tua bênção esteja sobre a vida deles e sobre a vida de todos nós que estamos aqui, ó Deus. E agora, quando nós vamos ler a tua palavra, fala no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ouvir mais um cântico e depois eu vou compartilhar a palavra de Deus com vocês. Irmãos, louvemos ao Senhor com o hino de número 351 do Inário Presbiteriano. Quero ouvi-las mais uma vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez. Belas palavras de vida, elas vêm de cima, sem poder anima. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não dá belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu nos chama. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele
que alegres são essas palavras de vida. Amém, glória a Deus. Amém. Bom, então, olha, Hebreus capítulo 13, versículo 14 diz assim, olha, não temos aqui cidade permanente. Não temos aqui cidade permanente. E agora em 2 de Pedro, no capítulo 12, versículo 11, ele diz: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Não temos cidade permanente. Dentro da nossa série de mensagens sobre modelos da igreja modelos da igreja na Bíblia, nós estamos estudando, nas últimas 2 semanas a gente viu sobre a igreja peregrina, a igreja que está em peregrinação. E na semana passada nós vimos 3 características dessa igreja peregrina. Então a gente viu que essa igreja peregrina é uma igreja em movimento, né? É uma igreja viva, a sua presença ativa na sociedade. Segundo, a gente viu que essa igreja peregrina ela não pode adotar os padrões desse lugar onde ela está de passagem. E terceiro, a igreja peregrina é uma comunidade de fé, né? E a gente viu então que os 3 aspectos da fé. Fé para nos ajudar, nos fazer a crer no que foi escrito no passado, fé para a gente viver no presente e fé para esperar o futuro. Hoje nós vamos dar continuidade com outras características. A quarta, né? Ou seja, a primeira de hoje, naquela sequência da igreja peregrina. Então, em primeiro lugar, hoje, a igreja peregrina faz com que a nossa esperança não seja firmada em coisas terrenas, mas em Cristo, né? No Antigo Testamento, eles só construíram o templo quando eles entraram na Terra Prometida. Enquanto eles estavam no deserto, eles construíram um tabernáculo, porque o tabernáculo era como uma tenda que eles podiam remover e carregar com eles. Então, todas as vezes que a nuvem se levantava do tabernáculo, eles entendiam que era hora de andar, né? A Bíblia diz que Cristo habitou entre nós, ele tabernaculou conosco, né? Então, a palavra de Deus é que o próprio Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Então, assim como nós não podemos nos apegar às coisas deste mundo, nós temos que entender que nós não podemos nos firmar, nós não temos uma situação de fincar raízes nesta vida, né? Então a nossa esperança não deve nos fazer firmar nas coisas terrenas. Aliás, Paulo diz assim: olhai para o alto, as coisas do alto, né? E olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, diz a palavra do Senhor, tá bom? Em segundo lugar, então, a nossa esperança não deve ser firmada nessas coisas terrenas. Em segundo lugar de hoje, que é o quinto dessa lição, a igreja como peregrina deve ter visão, né? A Bíblia diz que onde não há visão, o povo perece. Provérbios 22, 18. É a visão pela fé, né, que nos faz enxergar e nos desprender das coisas daqui. Nós temos que ter visão. Nós estamos aqui com uma missão, né? A missão de pregar o evangelho para que outros, como nós, tenham os seus olhos abertos e passam a seguir o Senhor, a viver para Ele. Nós temos que ter visão, temos que ter estratégia enquanto nós estamos aqui. A nossa visão, ela precisa ser uma visão celestial. Quando a gente vê as coisas ao nosso redor, a gente tem que pensar: como que eu vou agir aqui como um filho de Deus? O cristão também, a igreja
peregrina, o cristão está peregrinando em movimento, ele também deve ter o seu olho voltado para o futuro. Parece que uma coisa se entrelaça com a outra nesses tópicos, né? Então, nós não podemos fechar os nossos olhos e viver apenas no aqui e agora. A gente tem que olhar como Abraão. A Bíblia diz que Abraão caminhava porque ele via uma cidade do qual Deus é o fundamento. Nós não podemos fazer como Ló, né? A Bíblia diz que quando Ló se separou de Abraão, ele foi para a cidade de Sodoma, para a região de Sodoma e Gomorra, e ali ele rapidamente fez amizades, se tornou um dos juízes e começou ali a voltar-se totalmente para as coisas materiais. A igreja está em peregrinação, né? E nesse sentido, as duas dimensões se entrelaçam, a dimensão horizontal e a dimensão vertical. Aliás, o contrário, a direção vertical e horizontal. O nosso relacionamento com as pessoas precisa ser uma consequência natural do nosso relacionamento com Deus. Não tem como separar esses dois aspectos, não tem como dissociar, não tem como vivermos uma vida espiritual totalmente voltada para Deus, esquecendo dos outros. Não tem como viver uma vida totalmente voltada para os outros, esquecendo de Deus, né? Então a igreja encontra-se diante de uma sociedade, de uma nova sociedade, e ela precisa influenciar. Você e eu somos chamados para influenciar. A igreja, então, peregrina é uma igreja que tem que ter uma visão de futuro, tá bom? E mais uma característica, a abertura para com o futuro implica em as expressões do passado, né? Ou seja, nós andamos olhando para o futuro, mas nós não, o que a Bíblia diz, removendo os marcos do passado. Nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos o que aconteceu conosco. Você sabe o que aconteceu contigo. E você e eu, nós nunca nos esqueceremos daquele dia que o Senhor Jesus nos salvou. Eu costumo dizer que o passado, ele é como uma janela, não pode ser uma porta. Não tem como a gente ficar no passado, patinar. A gente está em movimento. Mas ele tem que ser como uma janela, que de vez em quando a gente dá uma olhadinha para relembrar aquilo que aconteceu conosco, né? Eu e você. Uma igreja em movimento, ela tem uma história. A igreja tem uma história, a história do grande amor de Deus. Nós temos uma história para contar. Nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu ali na Palestina, em Jerusalém, no início da era cristã. Nós sabemos o que aconteceu ali. E o que aconteceu ali influenciou, impactou a nossa vida. E um dia, eu e você tomamos a decisão pelo Senhor. Jesus, aliás, decidiu por nós. Nós temos essa história para contar, né? Nós não somos pessoas sem história, tá? Muitos homens do passado morreram por esta história. Eu e você somos chamados também. Essa é uma igreja em movimento, uma igreja em peregrinação, tá bom? O 8º tópico dessa igreja em peregrinação, a disposição mental que se requer do peregrino é como um odre novo para um vinho novo. Mateus capítulo 9. É muito interessante quando a gente começa a pensar sobre esses aspectos, porque no mesmo momento que a gente fala que nós temos a história, que a gente tem um passado, hoje nós temos uma vida nova. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Jesus está falando aqui sobre o judaísmo.
Ele está falando que o judaísmo era um odre velho. O vinho novo, que era Cristo, não cabia dentro do judaísmo, não cabia dentro desse odre velho. Ele iria se romper, ele não aguentava. A igreja é esse odre velho, a igreja é esse odre novo. Eu e você somos um odre novo para um vinho novo. A Bíblia diz, pela renovação da vossa mente. Nós somos a cada dia, enquanto caminhamos, sendo renovados pela ação poderosa do Espírito Santo. Aquele, como diz Jesus, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, diz a palavra do Senhor. João capítulo 7, né? E ele estava falando a respeito do Espírito Santo. Então, em oitava característica, é essa disposição mental de ser um odre novo. A cada dia nós vamos renovando. Aliás, essa é a máxima, esse é um slogan da igreja protestante. Uma igreja reformada, sempre reformando. Nós somos um odre novo para um vinho novo. Nono, além disso, o termo paroquia, peregrino, aponta-nos a direção que devem tomar as realizações, motivos e estruturas da igreja no mundo. A igreja deve apontar para Deus. O mundo precisa ver e sentir nela os caminhos da vontade de Deus. O mundo está em movimento. A sociedade está em movimento, num movimento para pior. A igreja está no movimento para melhor. O mundo se movimenta para cada dia mais desenvolver e viver o pecado. A igreja se movimenta para cada dia mais desenvolver e viver a santidade. Neste encontro deste mundo distante de Deus, a única forma que temos para fazer é apontar para Deus. O mundo precisa ver na igreja Cristo. Não estamos falando aqui de plataforma política, não, estamos falando de prática. Eu e você somos chamados para sermos exemplos de Cristo para o mundo. E em último lugar, 10º lugar, quando olhamos para o nosso contexto histórico, onde milhões vivem sem terra, entre aspas, a lembrança do modelo da igreja como paroquia, uma igreja em peregrinação, deveria servir de estímulo a uma ação por parte da igreja em favor dos que desprotegidos ou esquecidos por parte dos poderosos da terra, que a tudo e a todos procuram possuir e controlar. A igreja precisa agir em vários aspectos. Muitas vezes nós nos esquecemos das coisas do dia a dia, porque nós estamos pensando nas coisas espirituais. Mas a igreja precisa ser... A igreja já é modelo em algumas coisas sociais. Por exemplo, na educação. Diversas escolas, diversas universidades. A igreja presbiteriana mesmo tem diversas escolas e tem a Universidade Mackenzie, que já está se espalhando pelo Brasil inteiro. Mas a igreja precisa desenvolver nos hospitais. A igreja presbiteriana hoje já tem uma faculdade em Londrina, em Curitiba, com um hospital. Mas a igreja, ela tem feito muito pouco, por exemplo, na proteção do meio ambiente, ou praticamente nada. A igreja precisava levantar essas bandeiras: proteção do meio ambiente, ajuda aos necessitados, oração pelos enfermos, assistência social. A igreja precisa fazer essas coisas, não porque essas coisas vão salvar, mas porque, como testemunhas do Evangelho de Cristo, nós buscamos esse tipo de justiça social. Essa palavra é meio espinhosa, né, para a vida dessas pessoas. Por isso, essa igreja em movimento, essa igreja peregrina, ela não é estática, né, no sentido de ficar
fincada, parada, mas ela também não é, ela não é nem estática e ela não é também alienígena, como se nada ao nosso redor fizesse sentido ou para nós. A igreja está em movimento, ela se movimenta, enquanto ela se movimenta, ela vai agindo, porque enquanto a igreja está agindo, o que vai acontecendo? Aquilo que aconteceu em Atos. Enquanto isso, ia o Senhor acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja em movimento se torna uma luz, e esta igreja vai recebendo ao longo da caminhada para suas fileiras aqueles, como nós estávamos, que estão agarrados, presos nas trevas, e são transportados para a sua maravilhosa luz. A nossa oração é que eu e você sejamos esta igreja em movimento, em nome de Jesus. Que nós sejamos como um vaso novo a cada dia nas mãos do Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Amém. Oremos ao Senhor. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque como uma igreja peregrina, nós estamos em movimento, em direção ao Senhor. E enquanto caminhamos, ó Deus, pela tua graça, vamos espalhando o teu evangelho e outros vão sendo resgatados pelo teu amor. Louvado seja o teu nome. Dá a todos nós sempre este desejo de fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Meus amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito de Deus esteja sobre todos nós hoje e permaneça para sempre. Amém e amém. Eu quero registrar aqui a minha alegria pela sua presença conosco, né? Agradecer a Deus pela sua vida e porque você tem sido uma igreja em movimento. Quero só lembrar os irmãos, domingo que vem, às 10 horas, às 10h10 no culto, nós teremos a presença do seminarista Luciano. À noite eu vou estar dando continuidade, às lições no livro de Juízes. Semana passada a gente terminou a história de Gideão, tá bom? Esse mês nós vamos ter várias pessoas presentes conosco. Pastor Jorge vai estar viajando, dia 15 de julho a gente se casa, no dia 23 a gente vai ter um encontro aqui na igreja com a chegada
da Caroline, da pastora Caroline, da Eixa, minha. Se você puder, guarde essa data. Eu vou mandar uma mensagem para você. 23 de julho, às 10 horas, culto de gratidão a Deus pela vida e pela família pastoral, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus, todos que estão aqui com a gente. A gente ora para que Deus possa enriquecer a sua vida cada dia mais, tá bom? Até na domingo com a graça de Deus.